Há um ditado que diz que a única certeza da vida é a morte. Em parte, isso é verdade. Ainda que não saibamos quando será a nossa partida ou a de quem amamos, a morte é uma realidade ao qual todos nós um dia iremos encarar. Ela é como uma sentença esperando o dia em que será cumprida. Mas será que sempre foi assim? No princípio, quando tudo era luz, a melodia da vida abundante ressoava no jardim. Todas as coisas pareciam dançar. Não havia medo e nem se ouvia o ranger sombrio da sepultura. Na verdade, nem se sabia o que era isso. Homem e mulher andavam com seu Criador, e a eternidade era a companheira deles. Mas então, uma voz antiga, sedutora, mentirosa e rastejante, sussurrou no Éden: dentre todas as frutas, esse fruto é o melhor, e aquele que dele comer, como Deus será. Assim disse a víbora, destilando seu veneno mortal. E dessa forma, o pecado disfarçado de promessa entrou pela porta da rebeldia, e grande foi a queda. Deus já havia dito: no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas o homem não lhe deu ouvidos, e foi assim que por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte afetou a todos os homens. O Éden fechou-se, querubins à porta e espada flamejante. Dessa vez era a morte que passeava pela criação. Agora, os filhos de Adão estavam sob o fardo iminente da sua própria destruição. Contudo, o zelo de Deus não deixaria assim. O seu amor é mais forte que a morte. Após a queda, uma declaração de guerra foi proclamada. E todo o universo foi testemunha da profecia. O descendente esmagará a cabeça da serpente, mas à custa do seu calcanhar ferido. A vingança viria, mas teria um preço a ser pago. A morte se ergueu, vestida de sombras, olhos vazios, fria e imparcial. Ela passou a caminhar entre os homens com pés silenciosos e mãos famintas. De reis a camponeses, de sábios a tolos, do clero ao leigo, a todos tocava. Não respeitava a infância, tampouco poupava a velhice. Calava canções, quebrava laços, ceifava futuros. Assim, a morte reinou desde Adão. Reinou sem nenhuma oposição. Quem poderia detê-la? O salário do pecado é a morte. E esse pagamento foi cobrado geração após geração. A morte causa medo. Ninguém deseja se encontrar com a sua dura carranca. Mas será que sempre vai ser assim? Enquanto a morte reinava sozinha, imponente em sua tirania, parecia o fim, de fato. Entretanto, vejam só, no horizonte escuro, em um lugar esquecido, pode ver alguma coisa boa dali? Seria uma padaria, não sei, só sei que o pão da vida estava lá. Um feixe de luz rasgava os céus e uma estrela apontava o caminho. Como diria uma antiga oração: no mais profundo poço a luz da tua estrela brilha. O relógio da eternidade já marcava a plenitude dos tempos. O Deus eterno decidiu descer e entrar na história, mas não só descer. O imortal vestiu-se de imortalidade. O Verbo se fez carne. O autor da vida entrou na trama da morte. Seu advento foi em humilhação, viveu em obediência e assim deu-se início ao plano de combate, o contra-ataque. Caminhou passo a passo em direção ao campo de batalha final. Agora, estava tudo preparado. O palco está armado. O dia da grande luta chegou. O bem contra o mal, a vida e a morte. Ali, no vil madeiro, no lugar da vergonha, no trono da dor, o homem-deus foi erguido. Agora a morte aos poucos o envolvia. Era um espetáculo do horror. Parecia a completa derrota do Messias. Som de choro, gritos e risadas se misturavam na multidão, que assustada assistia. Quando em meio à agonia, ele declara: está consumado. Dívida paga, caso encerrado. E assim expirou. Sua arma foi sua entrega. Poderia a morte subjugar o autor da vida? Poderia o sepulcro conter o Cristo? Cadê o homem dos milagres? Poderiam pensar: salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? A morte viu seu oponente tombar a cabeça e sorriu. Achava que mais uma vez venceria, afinal, qual homem na história teria derrotado antes?
e golpeou com força total, chicotadas, espinhos, cravos, sangue e silêncio. E então morreu. A morte dançava. Achou-se vitoriosa, mas como já diria o poeta, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. 3 dias se passam, o silêncio pesava como a pedra sobre o túmulo do santo. Então a terra tremeu, a pedra rolou. Deus o ressuscitou, a vida rompeu os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. No Jardim das Delícias, uma mulher havia sido enganada, mas agora no Jardim do Sepulcro, as suas filhas são as primeiras a proclamarem: o Mestre não está lá. Ei, por que procuras entre os mortos quem está vivo? O que parecia o fim, na verdade era um novo começo. A cruz foi a armadilha contra a própria morte. O lenho da vergonha tornou-se o altar da glória. O sangue derramado era o selo da aliança eterna. Por muitas gerações, o pecado derrotou e matou os homens de Deus, mas o homem Deus venceu o pecado e matou a morte. A morte não sabia que na morte do Cristo ela própria estava sendo ferida. Desde que a serpente enganou o homem no jardim, a morte aterrorizava a humanidade. Deus, em forma humana, semelhantemente participou das mesmas coisas que nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Jesus ressuscitou, com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele se levantou invicto, vitorioso. A morte cambaleou. O golpe que pensou ter sido o fim foi o seu próprio fim. Essa foi a grande reviravolta da história. Na morte de Cristo, a morte morreu. Desde então ela sangra, vive ferida, presa ao tempo, aguardando seu juízo. E agora o povo do Cordeiro vive com a esperança, pois, assim como Adão todos morreram, assim também todos receberão vida em Cristo. E vida em abundância. A morte já não tem mais a última palavra. Para nós que estamos em Cristo, a morte não é mais o fim. A morte não pode nos deter. O máximo que ela pode fazer contra nós é nos lançar mais rápido nos braços de Deus. Por isso, nós, a Igreja de Cristo, podemos zombar da morte e dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Ela é um inimigo vencido, aguardando o seu extermínio definitivo. Sim, porque após a sua ressurreição, Cristo subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai. Mas esse ainda não era o fim da história. Ele virá e será grande dia, dia glorioso, em que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, finalmente, ouviremos a voz do alto dizendo: venham benditos do meu Pai. A morte já não existirá. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Pois o Cordeiro que foi morto vive para sempre, e diante dele existe uma recompensa, o prêmio, as bodas do nosso casamento. Enquanto para muitos a única certeza da vida é a morte, para nós a morte de Cristo foi morte para a morte, mas a sua ressurreição é certeza de vida eterna.